Sejam muito bem-vindos, meus caros, e como sabem, só na possibilidade do chumbo do Orçamento de Estado é que André Ventura e todos os outros líderes partidários vão a eleições novamente. No entanto, André Ventura está em agosto e já se adiantou à questão das eleições porque já está em debates televisivos, é verdade. André Ventura foi convidado para uma entrevista na SIC Notícias e aparentemente acabou a ter um debate com a jornalista porque a jornalista estava prontinha para atacar André Ventura, ou chega as circunstâncias da CPI, e portanto vamos ver aqui um bocadinho, só um certo de 4 minutinhos. A entrevista foi por volta de meia hora, se não estou em erro, e portanto vamos ver aqui um excerto dessa entrevista em que André Ventura viu-se obrigado a arrasar a jornalista, porque sinceramente nem me parecia que essa fosse a intenção dele inicialmente, mas quer dizer, a Nelma pôs-se a jeito, se me perdoam a expressão. E portanto, vamos então ver aqui esta entrevista, este debate de André Ventura, e vamos ver no que é que isto deu. Vamos ouvir. Agora o país todo percebe que é importante esta comissão de inquérito. Agora o país todo, acho eu, concorda, pelo menos com a existência da comissão de inquérito, com a existência. Penso eu. Só este texto de Ribeiro Castro arrasa. Bom, mas Ribeiro Castro não é deputado nem líder de nenhum partido. Sim. Portanto, não penso que é só um exemplo uma parte do país. Mas, de uma pessoa que ainda há pouco dizia que respeitava tanto. E ex-presidente acho que o país tem acompanhado. Mas não é o único. Estou só com esse exemplo aqui em cima da mesa. Que o país tem acompanhado a investigação às gêmeas. Quer dizer, se as pessoas não acham importante que alguém gaste 4 milhões de euros num país em que não há saúde para tanta gente, então, bom, é um país em que eu não quero viver. Eu acho que estamos a falar de coisas diferentes. No país onde eu vivo, onde eu quero viver, gastar dinheiro dos portugueses tem que ser explicado. Responda à minha pergunta. Espera aí, Eu acho muita piada que, efetivamente, a Nelma, a jornalista da SIC Notícias, passou o tempo todo a citar um artigo de Ribeiro Castro, que tem todo o seu mérito. Ribeiro Castro foi um antigo líder do CDS, esteve presente na vida política, é um advogado renomado. Agora convenhamos, qual é a legitimidade democrática que o Ribeiro Castro tem? Porque é que estamos a citar Ribeiro Castro para falar da CPI? Estamos a falar do antigo primeiro-ministro? Estamos a falar do antigo presidente da República? É porque, não estando na política ativa, parecem-me ser as únicas pessoas, os únicos cargos que devam ser citados neste tipo de circunstâncias. Quem é que foi Ribeiro Castro? Quem é que é Ribeiro Castro neste momento? Perdoem-me a pergunta, que o CDS é um partido pelo qual eu tenho alguma simpatia, sinceramente. Já tive mais, honestamente, mas pelo qual eu tenho alguma simpatia. E, portanto, quem é o Ribeiro Castro para neste momento estar a ser citado na SIC Notícias em frente ao deputado eleito e líder da terceira força política do país? Quem é o Ribeiro Castro? Por amor de Deus! Com todo o respeito que tenho por ele, honestamente que tenho. Mas convenhamos, está a ser citado quase como se fosse uma autoridade moral sobre as CPIs. Ele está eleito pelo povo, ele está no Parlamento, foi primeiro-ministro, foi presidente da República. Então estamos a falar do quê? Quem é o Ribeiro Castro para estar a ser citado porque escreveu um artigo sobre André Ventura? Por amor de Deus! E quantos artigos é que foram escritos completamente escandalizados com alguns dos resultados que têm saído dos interrogatórios da CPI? É a pergunta que eu acho que deve ser feita, por amor de Deus. Mas vamos continuar, porque isto ainda vai ficar mais giro. Que Marcelo Rebelo de Sousa fizesse com o e-mail que recebeu do filho, só porque era do filho, devia deixar aquelas bebés entregues à sua sorte. Sabe o que é que queria? Queria que mostrassem outros casos em que fizeram o mesmo. Era isso que eu queria. Mas até agora ainda não vieram, curiosamente, porque nós já os pedimos. Já pedimos outros casos em que a assessora tenha ligado para um hospital e não se lembra para quem é que falou. Era isso que eu queria. Era isso que as pessoas que nos estão a ver queriam. Era que, em vez de estarmos aqui com conversa, vários exemplos pela assessora e pelo chefe de gabinete de casos que são tratados, reencaminhados. Eu acredito zero em conversa sem base, sem documentos. E, portanto, ainda bem que tocou nisso. Mas agora vai-me deixar também falar disso. Sei que talvez não seja cómodo, mas vai-me deixar falar disso. Que é, há uma assessora que vai ao Parlamento e diz assim, não, nós até temos outros casos. E vai o chefe da Casa Civil, em que fizemos o mesmo. O que é que o Chega faz? Diga lá então quais foram os casos em que fez o mesmo. Quando é que ligou para o hospital? Quando é que se preocupou se havia listas de espera? Se não havia listas de espera? Quando é que fez isso? Dê-nos um exemplo. Sabe? Peraí. Responda-me à minha pergunta. Eu acho que eu achei muita piada, porque a Nelma passou o tempo todo. A Nelma, com todo o respeito, eu não conheço de lado nenhum, mas estou a tratá-la pelo nome porque deve ser mais ou menos da minha idade e é uma questão de proximidade da idade, mas pronto. Sabem o que é que a jornalista passou o tempo todo a dizer? Passou o tempo todo a perguntar, a querer saber, a impingir a pergunta a André Ventura sobre se Marcelo Rebelo de Sousa deveria ou não ter agido de outra forma. Eu acho que a pergunta que está a ser feita é errada, porque Marcelo Rebelo de Sousa não está a ser chamado pelo que fez. Marcelo Rebelo de Sousa está a ser chamado para perceber se a assessoria do próprio, se os líderes de gabinete, etc., se os chefes de gabinete, no caso, se agiram desta mesma forma,
quando não era o filho a fazer o pedido. Portanto, o que Marcelo Rebelo de Sousa deveria responder é: bom, tudo bem, eu tive este procedimento, e isto para parecer que era um procedimento minimamente legítimo, porque não foi, mas partindo do pressuposto que isto foi um procedimento minimamente legítimo, Marcelo Rebelo de Sousa deveria chegar à CPI e dizer assim: meus amigos, eu fiz o reencaminhamento do e-mail, a minha assessora contactou o hospital e isto é um processo comum em vários casos. Muito bem, venha daí a documentação dos casos. Agora a Nelma está-me a citar pessoas que foram inquiridas e aparentemente o que aquelas pessoas dizem é lei. A documentação, meus queridos, os e-mails, os telefonemas, os registros. Quantas vezes é que os hospitais foram contactados para aceder a um tratamento de 4 milhões de euros de pessoas que conseguiram a nacionalidade no espaço de 2 semanas? Eu gostava de perceber qual é a frequência destes casos. Porque se estes casos forem frequentes e isto estiver tudo dentro da legalidade, continua a haver um problema. Que é, como é que num país como Portugal se consegue a nacionalidade de forma legal em 14 dias? Essa é a pergunta. E se isto foi feito de forma legal, como é que há pessoas à espera na fila, como é que há uma lista de espera e essas pessoas não tiveram acesso ao medicamento, no entanto, quando feito o pedido ao Presidente da República, conseguem o medicamento de forma legal? Se isto foi legal, meus caros, toda a gente na lista de espera que comece a enviar e-mails ao Presidente da República. Ou se calhar primeiramente ao filho, porque o filho, mesmo não tendo qualquer tipo de legitimidade democrática ou cargo, do ponto de vista político, mesmo não tendo esses cargos, ele vai reencaminhar para o pai e isto é um procedimento legal em Portugal. Agora digam-me, se por amor de Deus, se for esse o caso e isto estiver legal, meus amigos, toda a gente na lista de espera que comece a enviar e-mails ao Presidente da República, ao filho, ao Lacerda Salles, à Maria João Ruela, comecem a enviar a toda a gente e eventualmente estes e-mails vão ser enviados para o Governo e o Governo de Luís Montenegro vai arranjar fundos imundos para tratar das pessoas. Mas isto cabe na cabeça de alguém? Agora o Presidente da República é um rapaz dos recados? A sério? É isto que querem transmitir? É que se isto é ilegal, é grave. Se isto é legal, também é grave. Porque uma nacionalidade não se dá em 14 dias e 4 milhões de euros não se atribuem através do envio de um e-mail para o Presidente da República. Quer dizer, por amor de Deus, mas onde é que estamos? Vamos ouvir o resto. Não respondeu o que é que o Presidente ia fazer com este e-mail do filho. Se vem do filho, não faz nada, não se mexe com 2 bebés que têm importante que o país saiba, potencial de ser elegível ao tratamento. A Nelma disse outros casos. Não podemos ser inconsequentes, temos que ser consequentes. A Nelma disse outros casos. Então eu pergunto-lhe quais casos. Que caso é que uma assessora pegou no telefone, ligou para o hospital, não se lembra para quem... Mas estamos a falar da ação do Presidente, era a minha pergunta. O Presidente limitou-se a reencaminhar o e-mail para o chefe da Casa Civil e é aqui que decide a minha pergunta. O que é que faria de diferente se fosse Marcelo Rebelo de Sousa? Olha, só porque vinha de um filho e a desistir de 2 bebés que precisavam de que eles, quando enviam o e-mail para o Governo, para lhes salvar a vida? Deixe-me falar. A questão é que não há uma discriminação. Senhora jornalista, não há uma discriminação. Senhora jornalista, vamos lá ver uma coisa. A questão não é o e-mail ter sido enviado para Marcelo Rebelo de Sousa e o que Marcelo Rebelo de Sousa fez. A primeira questão é, porque é que o filho se dirigiu a Presidente da República como pai numa circunstância que aparentemente é um procedimento legal todo legítimo? Essa é a primeira. A segunda questão é, se isto é um procedimento normal do Presidente da República, está dentro da legalidade e é legítimo, eu acho que é importante mostrarmos outros casos em que isso aconteceu, porque se não houver outros casos, muito provavelmente Marcelo Rebelo de Sousa só agiu assim porque foi o seu filho a enviar o e-mail. E aí está a ilegalidade. Porque Marcelo Rebelo de Sousa não pode agir, não pode utilizar o seu poder para beneficiar pedidos do filho, no entanto não beneficia pedidos de outras pessoas. Essa é a questão. Não é uma questão de discriminação. As gêmeas não estão em causa. Graças a Deus que as filhas foram salvas e que tenham uma longa vida. Porque isso é que é o importante. Agora, os 4 milhões de euros foram gastos, está no relatório do IGAS, e portanto os 4 milhões de euros foram gastos, as 2 gêmeas tiveram acesso ao tratamento, tiveram acesso a uma nacionalidade em 14 dias, e portanto, por que raio é que o Marcelo Rebelo de Sousa beneficiou o filho se não o faz noutros casos? E se o faz noutros casos, por que raio é que existem listas de espera se basta enviar um e-mail ao Presidente da República que ele resolve o problema? Para que é que temos listas de espera? Devíamos ter listas de espera era na caixa de correio do Presidente da República, que aparentemente querem-nos fazer acreditar que é o moço dos recados. Agora, Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República Portuguesa, é o moço dos recados em Portugal. Epá, por amor de Deus. Porque eu vim aqui para explicar isto. Tanto que quando enviam um e-mail para o Governo ocultam o nome do filho. Aí tem a sua resposta. Portanto, o que é que está a fazer-se um filho? Se um filho pede um tratamento de 4 milhões de euros que outras pessoas não têm, em Portugal... Isso ainda está por provar. Não está por provar, está no relatório do IGAS, desculpe lá. Só está por provar a quem não o quer ver. Portanto, eu devolvo-lhe a pergunta com isto. O Presidente da República recebe um e-mail.
Esse e-mail vem do filho dele e diz: pai, pode ajudar, é que a burocracia do inferno é um inferno em Portugal. Deixem-me dar-vos uma notícia, é um inferno para todos. Para vocês que estão em casa também é um inferno. Não é só para ele, é para nós todos. Então, para a si, opinião do André Ventura é que Marcelo Rebelo de Sousa devia discriminar, devia prejudicar estas duas crianças. Tenho a certeza, a opinião do André Ventura... Não, a opinião do André Ventura, e que é de toda a gente, é que Marcelo Rebelo de Sousa, se agiu na legalidade, isto é um processo legítimo, tem que apresentar outros casos em que o fez. Porque então não estamos a ter tratamentos iguais para toda a gente. Nelma, eu pergunto, porquê é que há uma lista de espera? Porquê? Se a caixa de e-mail do Presidente da República resolve todos os problemas de saúde em Portugal, para que é que temos médicos sequer? Porque Marcelo Rebelo de Sousa aparentemente arranja soluções. Marcelo Rebelo de Sousa agora, tendo em conta que é o Presidente da República Portuguesa, anda a tratar de recados. É o moço dos recados. Marcelo Rebelo de Sousa anda com o e-mail e diz à assessora: minha amiga, ligue por favor ao hospital para saber se conseguimos acelerar este processo. O filho do Presidente da República disse: ó pai, olha que a burocracia é tramada, a ver se me safas aqui desta questão. Se o filho diz abertamente no e-mail que quer passar à frente da democracia porque ela é um inferno, eventualmente, e digo eventualmente já a esticar a corda, estamos a tratar de um processo que muito provavelmente passou à frente da burocracia legal necessária. E se passou à frente das questões legais e legítimas, única e exclusivamente porque é filho do Presidente da República, temos aqui um caso de abuso de poder. Há mais alguma dúvida, senhora jornalista? Da última vez que o André Ventura levantou assim tantas dúvidas, foram respondidas com um e-mail em branco. Foi o que aconteceu esta semana. Levantou tantas dúvidas na audição de Maria João Ruela, a resposta foi dada. Mas eu tinha razão, sabe? Sim, mas também se provou que terá sido um lapso, porque o e-mail não tinha conteúdo nenhum para ser um boicote, como o André Ventura dizia. À partida vinha algo comprometedor e não tinha texto sequer. E portanto, como o e-mail não tinha texto sequer, a Nelma acredita que não se devem levantar suspeitas sobre os inquiridos. É isto que a jornalista está a deixar implícito? Por amor de Deus! O e-mail efetivamente vinha em branco, mas foram libertados outros e-mails do consulado, do gabinete do Presidente da República e, portanto, a Nelma a seguir diz que eles não têm nada a ver e que não servem para nada. É a análise dela, também eu pergunto, já que citámos o Ribeiro e Castro, eventualmente a Nelma também tem uma palavra a dizer. A Nelma também deve ser uma deputada eleita, eventualmente. Mas pronto, é porque no meu entender a jornalista deve estar a fazer perguntas, não deve estar a debater com o entrevistado. Mas enfim, isso já são outras questões. Agora, se a Nelma acredita, eventualmente, que porque um e-mail ou porque uma das provas de um hipotético favorecimento, de um hipotético caso de cunha de pistolão, como dizia a mãe, o questionar dessas provas, uma delas resultou num e-mail que não tinha nada e por isso não se deve fazer mais questões sobre o caso, quer dizer, eu acho que a Nelma desiste com muita facilidade e eu acredito que a Nelma não chegou a jornalista da SIC Notícias desistindo à primeira falha. Digo eu, não sei, é o que me parece. Se estamos a inquirir uma pessoa, pedimos um e-mail, o e-mail não prova aquilo que nós estávamos a sugerir. No entanto, continuam a existir provas de que houve o favorecimento de uma pessoa, eventualmente temos que continuar a questionar essa pessoa. O e-mail veio em branco, sim, e então? E como é que se explica a nacionalidade em 14 dias? Como é que se explica existir uma lista de espera e já haver duas gêmeas com o tratamento feito e haver pessoas à espera ainda dessa lista? É a pergunta que fica no ar, mas a senhora jornalista eventualmente deve ter formas mais adequadas de inquirir. Eu não sei sinceramente a formação da jornalista, mas eu não creio que a Nelma seja jurista. É que está a falar com um jurista. Eu acho que isso era importante referir também, mas bom. Sabe o que é? É a ligação inicial entre o Presidente e os seus assessores. É a ligação original. Agora, acho estranho, aliás, sabe porque é que isso sai tão rápido? Porque a Presidência se apercebe que não enviou ao Ministério Público esses dados. E porquê? Porque chega, mostra que faltam dados ali. E imediatamente, não é preciso muito tempo, as pessoas comparam a lista do que foi entregue ao Ministério Público, o que era muito grave, a Presidência ter ocultado e-mails e documentos ao Ministério Público. Mas veja já o que aconteceu esta semana. A Presidência descobriu novos e-mails, sim. O Ministério dos Negócios Estrangeiros também descobriu novos e-mails e, portanto... e-mails que não trazem nada de novo ao processo, mas quem é que diz que não traz nada? Isso é uma que diz que não traz nada de novo. Um e-mail em branco? Olha que trazem. Olha, lembra-se do cunhal para o Bamari Soares? Olha que não é assim. Sabe porquê? Ainda vamos ter que ver se a Presidência da República deu ou não instruções para que o caso fosse tratado. E até lhe digo mais, no caso do consulado, está e vai-se levantar uma questão importante sobre se foram pagos emolumentos ou não foram pagos emolumentos. E nesta questão final, a Nelma a senhora jornalista foi extremamente desonesta intelectualmente. Quer dizer, então mas há um e-mail em branco. Foram revelados se calhar uma dezena de outros e-mails porque estavam em falta, porque eram documentação em falta. E a Nelma diz, e tal, mas como o e-mail estava em branco, o e-mail em branco é que vai mudar alguma coisa? Senhora jornalista, por amor de Deus, vamos ter aqui uma coisa em questão. Um e-mail estar em branco e a Nelma acreditar que os e-mails não acrescentam nada de novo ao caso não tem nada a ver com a análise dos envolvidos na CPI.
Portanto, as pessoas que estão envolvidas na CPI, a maior parte deles juristas e pessoas com formação na área, que não é o caso da Nelma, nem o meu caso, e portanto eu não estou aqui a tirar conclusões precipitadas, estou a citar o relatório do IGAS e todas as provas que já foram reveladas publicamente, inclusive é pela estação televisiva onde a Nelma trabalha. Eu acho muita piada a desonestidade intelectual da senhora jornalista, porque aparentemente, como um dos e-mails veio em branco, todos os outros que foram revelados também vieram em branco, alegadamente, e não tem nada que acrescentar ao caso. Mas qual é a formação jurídica da Nelma? É a pergunta que eu faço. Por amor de Deus, está em frente a um jurista renomado. André Ventura é um jurista renomado. E, portanto, por que raio é que a Nelma anda aqui a questionar a legitimidade de algumas provas frente a um jurista? Por amor de Deus, a Nelma também fez agora acusações que não deram em nada. Deve a Nelma ser destituída do seu cargo de jornalista? Quer dizer, isto não cabe na cabeça de ninguém, por amor de Deus. Portanto, é o que eu digo, André Ventura foi a um debate na SIC Notícias, em agosto, na interrupção parlamentar. Portanto, reparem como André Ventura é uma máquina política. Ainda nem sequer estamos a caminho de eleições, ainda não há sequer campanhas eleitorais, não há programas de governo, nem sequer foi chumbado ainda o Orçamento de Estado, e André Ventura já está em debates na SIC Notícias. Mas bom, meus caros, da minha parte era isto. O vídeo já vai longo, peço imensa desculpa, mas tinha mesmo que trazer 4-5 minutos do debate, porque foi uma coisa que me deixou ligeiramente chateado, como podem perceber. Mas bom, da minha parte era isto, meus caros. Quero-vos só pedir que deixem o gosto neste vídeo, que subscrevam o canal. Obrigado pelos 17 mil, vamos para os 18 mil, meus caros. Obrigado por estarem desse lado. Têm as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.